volta para apresentar o segundo episódio desse segundo semestre do Teia Literária. E hoje a gente trouxe para vocês assim aquela apresentação que a gente preparou com todo carinho, aquele trabalho com todo carinho aí para incentivar, para despertar aí o nosso encontro, despertar essa questão da formação do sujeito leitor em todas as escolas, né? Então, o Teia Literária de hoje, tenho aqui dois convidados do meu lado especiais. Aqui tenho a Kátia, né, que vai conduzir comigo a nossa conversa com o nosso querido escritor Ricardo Azevedo, que vai estar aí palestrando com a gente, conversando com a gente sobre a questão da formação do sujeito leitor, sobre a questão da leitura, das multifaces da leitura aqui conosco. Ricardo? Pode passar o PPT para a gente, que a gente queria fazer. Pode voltar no PPT. Pode passar, mais um, por favor. A gente preparou essa apresentação, tem um material para vocês que vai ser disponibilizado no final do programa. Então, a gente tem uma introdução, né, desse texto, que é a primeira leitura que nós vamos fazer, que eu quero fazer junto com vocês, que é o livro. O livro é um lugar de papel e dentro dele existe sempre uma paisagem. O leitor abre um livro, vai lendo, lendo e quando vê, já está mergulhado na paisagem. Pensando bem, ler é como viajar para outro universo sem sair de casa. Caminhando dentro do livro, o leitor vai conhecer personagens e lugares, participar de aventuras, desvendar segredos, ficar encantado, entrar em contato com opiniões diferentes das suas, sentir medo, acreditar em seus sonhos, chorar, dar gargalhadas, querer fugir e, às vezes, até sentir vontade de dar um beijinho na princesa. Tudo é mentira. Ao mesmo tempo, tudo é verdade. Tanto que após a viagem, que alguns chamam de leitura, o leitor, se tiver sorte, pode ficar compreendendo um pouco melhor a sua própria vida, as outras pessoas e as coisas do mundo. E é isso que a leitura traz para a gente. E é isso que a gente quer apresentar para os nossos alunos, né? Esse universo de possibilidades com a leitura, com a formação que a leitura dá, com esse passaporte aberto aí para o mundo da fantasia e dos sonhos. Muito bem, Márcia, eu convido você a abrir aquele textinho. Ai, meu Deus. A gente vai fazer uma leitura de um texto. Pera lá, Kátia, vamos achar aqui. Pronto. Como combinado, Márcia, fala do narrador a gente não coloca. Vamos lá? Preparou um você texto começa. Você, Ricardo, é uma adivinha. Vamos ver se você adivinha o que é que está aqui. Preparou uma brincadeira. Desculpa entrar assim, sem pedir licença. Doença? Não, licença. Mas quem está doente? Não. Acho que a senhora não está entendendo. Entendeu errado. Resfriado? Ora, quer dizer bem, eu estava lá fora. Catapora! Senhora, por favor. Não confunda. Cachumba? Cuidado, menina, isso é perigoso. Sabe, sei fazer um chazinho muito bom para cachumba. Minha senhora. Se demora? Nada, faço num minutinho. Puxa, eu só queria falar com a moça, hora essa. Que? Está com pressa? É pena, não faz mal. Olha, vá para casa, vitamina C e cama. Mas não é nada disso, a senhora está ouvindo mal. Tchau, tchau. Reconhece? Claro. Reconhece? Então esse texto está num dos seus livros? Sim. Qual? O Homem no Sótão. O Homem do Sótão. Tá? Então, esse é o textinho que a gente preparou, certo? E ele acompanhou a minha vida docente por um bom tempo. Sim, que bom. Tá? Muito bom, cara. E, de repente, um certo dia, fui procurar procurar o livro, o texto na internet. Sim. E eu verifiquei que existia ali uma escrita diferente. Tinha mudança? Tinha mudança. Sei. Aí eu fui
procurar a origem, né? E aí foi apresentado esse belíssimo livro que eu amei. Então, de um trechinho de um texto, foi um caminho um pouco inverso, né? Tá? Desse textinho a gente... Mas com o livro é muito comum isso, né? De repente a gente acha um livro, vai numa livraria, nunca ouviu falar em nada daquilo, vê a contracapa, leva para casa e de repente tem aquele espanto. Para mim foi uma surpresa, porque como a gente pode perceber, a diferença é bem grande do original. Sim. Né? Isso é muito bacana. Pode voltar o VT para a gente, por gentileza. Pode passar mais um. Mais um, que a gente deixou aí a descrição, a bibliografia, o acervo, né, para a gente poder entrar, pegar aí pelas obras do autor. Pode passar mais um para a gente. Posso? Pode. A palavra é sua, Ricardo. Bom, então estou muito contente de poder participar aqui desse encontro. Queria cumprimentar a Márcia e a Kátia, né? E, bom, primeiro eu queria dizer o seguinte, que eu sou filho de professor, tá? Então eu aprendi desde criança assim, a admirar, de certa maneira, essa profissão, né? E eu admiro muito, até hoje, demais, assim, né? E eu vou falar um pouco sobre problemas que os professores têm com a literatura e enfim, com a formação de leitores e tal, né? Mas quero deixar claro isso, que eu respeito demais os professores e acho que é uma profissão tão fundamental no Brasil. É fundamental, simplesmente assim, acho que o Brasil vai mudar quando nós tivermos uma educação melhor e ela não depende só do professor, ela depende de uma série de fatores e tal, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, né, eu vou discutir a confusão entre livros didáticos e livros de literatura, que ela é feita, eu trabalho há muitos anos com livros e isso é sempre uma confusão que existe, né? Agora, não é culpa do professor, é culpa de um sistema inteiro, de uma cultura dominante tecnológica e que acaba influindo diretamente nas aulas dos professores e em todos nós. Tá? E a segunda coisa, eu também quero demonstrar a importância incrível da arte e da literatura. Numa terceira etapa da minha fala aqui, se eu chegar lá, né, eu vou mostrar para vocês recursos, tanto das imagens, recursos visuais, que eles são análogos aos recursos do texto. Tá? Então, agora, antes de mais nada, eu queria começar lendo um texto para vocês, que eu peço até para se puderem colocar em imagem, né? É um mini conto do Jorge Luiz Borges, tá? Vou ler o texto. Chama-se Do Rigor na Ciência. Naquele império, a arte da cartografia atingiu tal perfeição que o mapa de uma província ocupava toda uma cidade e o mapa do império toda uma província. Com o tempo, esses mapas desmedidos não satisfizeram mais os colégios de cartógrafos. E os colégios de cartógrafos, melhor dizendo, né, levantaram um mapa do império, que tinha o tamanho do império e coincidia ponto por ponto com ele. Menos apegadas ao estudo da cartografia, as gerações que vieram depois, né, entenderam que esse extenso mapa era inútil e, não sem impiedade, o entregaram às inclemências do sol e dos invernos. Nos desertos do oeste subsistem despedaçadas ruínas do mapa, habitadas por animais e por mendigos. Em todo o país não resta outra relíquia das disciplinas geográficas. Esse texto, né, o Jorge Luiz Borges era um camarada que ele mexia com uma coisa que você pode chamar de metaficção. Então ele botava o autor, ele inventou tudo. Então esse autor Soares Miranda, Viagens de Varões Prudentes, nada disso existe, foi inventado por ele, né? E ele traz essa questão, vocês imaginem a cidade de São Paulo, ou uma cidade qualquer, um mapa do tamanho da cidade. Que é isso, né? Que utopia é essa, né? Que utopia de controle pode ser essa, né? Vou contar para vocês assim, vou dar um primeiro depoimento para vocês de uma das vezes que eu fui, isso na década de 80, comecinho da década de 80, fui convidado para ir numa escola,
falei com as crianças que tinham lido meus livros, né? E depois me convidaram para falar com professores. Eram assim 12, 15 professores no máximo, numa salinha, né? Eu lembro que eu falei, bom, eu vou. Eu era autor iniciante, né? Nunca tinha... Foi a primeira vez que eu fui conversar com professores, na verdade. Né? Aí sentei numa cadeira, os professores aqui na minha frente, a professora levantou a mão e falou, sobre o que você escreve? Eu falei, como assim? Né? Eu falei, eu escrevo sobre qualquer coisa. Eu lembro que a professora olhou para a outra assim, e falou assim, um desânimo, quer dizer, ela esperava que eu dissesse outra coisa. Eu me atrapalhei todo, falei lá, sei lá, eu escrevo sobre qualquer assunto, inventei lá uma história qualquer, tentei me explicar, mas mal explicado, porque eu não sabia o que significava aquela pergunta. Eu demorei tempos para entender que o que ela estava me perguntando era o seguinte, sobre o que você dá aula, sobre o que você ensina, o que o seu livro ensina. A literatura é outra coisa, não tem nada a ver com o livro didático. Né? Ela estava confundindo as coisas, como eu fui percebendo ao longo do tempo que essa confusão era muito comum. Né? Segunda experiência foi o seguinte, no começo da minha carreira, logo de cara, eu publiquei um textinho curto na Folha de São Paulo que chamava Aquilo. Então era o seguinte, Aquilo chegava na cidade, teve gente que gostou de aquilo, teve gente que não gostou de aquilo, as pessoas que gostaram comemoraram, as pessoas que não gostaram começaram a perseguir aquilo, houve uma confusão, alguém pegou, guardou aquilo no coração e fugiu. Era um texto curtinho, assim, de 10 linhas. Né? Cheguei na escola, isso foi publicado depois num livro da Melhoramentos, curtinho, chamava Aquilo. Né? E hoje em dia ele está num livro chamado Se Eu Fosse Aquilo, que é um livro, uma antologia minha. Muito bem, cheguei na escola, a professora estava me esperando na porta da escola. Falou, Ricardo, é o seguinte, eu resolvi conversar com você antes de você conversar com meus alunos, pelo seguinte, as crianças ficaram muito inquietas com você falar aquilo e não dizer o que aquilo é. Então eu, para satisfazer a coisa, para diminuir a angústia das crianças, eu olhando ali, né? Eu resolvi dizer que aquilo é Deus. E eu gostaria que você confirmasse isso. Então vocês imaginam a minha situação, eu andando atrás dela no corredor, indo para a classe, eu pensei, mas não foi isso que eu fiz. Cheguei na classe, era uma classe grande, uns 40, 50 alunos, na parede tinha os trabalhos dos alunos presos, Deus. Todos os trabalhos eram mais ou menos iguais, porque só havia uma interpretação ali. Né? Eu respirei fundo e fui sincero, falei, olha, não foi isso que eu fiz. Né? Eu acho que aquilo pode ser Deus para quem interpretar assim, mas pode ser outras coisas. Né? Por sorte, eram 3 classes. Nas 2 outras classes, as professoras liberaram a interpretação dos alunos. Quer dizer, elas tinham uma visão mais clara do que a literatura. Né? O resultado foi fantástico. Tinha Deus, tinha seres de outros planetas. Eu me lembro que tinha um menino gordinho que falou assim que era pizza 4 queijos. Tinha de tudo que vocês possam imaginar. E uma criança falou, inclusive, que era o câncer. Eu falei, mas por que você falou que você acha que aquilo é o câncer? Não, porque a minha avó está muito doente. Eu achei interessantíssimo isso, entendeu? As 2 experiências, né? A primeira experiência de uma professora fixando o significado do livro e amarrando a leitura daquele livro. E as outras pessoas, e os outros professores, não. Né? Uma terceira experiência que eu quero contar para vocês, que foi muito importante para mim. Há muitos anos, eu tenho um livro que chama-se A Casa do Meu Avô. Só que eu nunca fui na casa do meu avô porque eles morreram antes de eu nascer. Entretanto, eu escrevi um livro chamado A Casa do Meu Avô. Né? Então, eu acho que sempre quando eu ia nas escolas conversar, e até hoje acontece isso, quando eu vou nas escolas conversar sobre o livro, logo de cara um aluno levanta a mão e fala assim, mas é a casa do seu avô mesmo? E eu sempre respondia de uma forma, digamos assim, mais racional. Falava assim, não era a casa do meu avô, porque eles morreram antes de eu nascer, então mais tarde eu escrevi esse livro, e babá. Nesse dia, nessa escola, sem querer, totalmente sem querer, eu falei assim, eu acho que eu estava com um buraco dentro de mim. Porque eu estava com saudade de uma coisa que eu não pude viver. Eu ouvia falar da casa do meu avô, mas eu não tive essa casa. Então, para preencher esse buraco, eu acho que foi por isso que eu escrevi esse livro. Uma menina sentada aqui desse lado levantou a mão e falou assim, eu não moro com meu pai. Aí eu falei, opa, perdi o chão, né? Falei, bom, mas você vê o seu pai? Não vejo o meu pai.
Perguntei para ela, você tem um buraco? Tenho. Quer dizer que você vai querer preencher esse buraco quando você crescer e escrever um livro? Sim. Falei, meu Deus, o que é isso? Eu saí da escola, né? Anos depois, eu fui ler, estudando literatura e tal, eu fui ler um livro do Wolfgang Iser, que chama-se O Fictício e o Imaginário. Veja que interessante, ele, páginas tantas, diz o seguinte, a existência humana é muito complexa. Quando nós nascemos, já se passaram 3 anos, quando a gente percebe que nasceu. Então nós pegamos um bonde andando, porque a gente de repente se vê no mundo, começa a entender as coisas e já se passaram 3 anos. Esse é o ponto cardeal inicial. O ponto cardeal final da nossa vida é a morte. Nós não temos acesso cognitivo a ela. Quando a gente vai ver, morremos. E entre esse ponto cardeal inicial, que nós não compreendemos, e o ponto cardeal final, que nós não compreendemos também, porque nós não temos acesso cognitivo, nós envelhecemos, adquirimos experiência, vamos mudando. Então ele fala o seguinte, quando uma pessoa tem 15 anos, por exemplo, e ela tem uma dúvida, quando ela tem um buraco dentro dela. Ele usa exatamente essa mesma expressão, ele fala assim, a pessoa fica com um buraco. Porque ela resolve uma dúvida e surge outra dúvida. Quer dizer, ela resolve, quando ela tem 18, ela resolve o problema de 15, mas não resolve os problemas que vão surgir na nossa vida. Então, nós segundo o Iser, nós permanentemente, todos os seres humanos, temos buracos dentro de nós e que nós vamos preenchendo e mudando o tempo todo, né? E por isso a existência humana é uma existência complexa, né? Exatamente aquela experiência que eu tive lá atrás com aquela menina na escola, né? Então, quero falar assim que quero contar para vocês uma coisa, né? Então, quando se fala de faixas de idade, por exemplo, eu sempre não sei o que responder, entendeu? As pessoas falam em faixas de idade com tanta segurança, falam, não, livros para crianças de tantos anos, livros para crianças de não sei o quê. Daqui a pouco nós vamos ter poesia para mulheres separadas de 31 anos. A de 32 vão ter outros livros. Eu acho que isso aí é uma cartografia. É transformar seres humanos num mapa cartográfico. Eu não vejo isso na vida real, né? Então, se as faixas de idade elas são apropriadas, por exemplo, para aula de ginástica ou para dividir as crianças em classes, perfeito. Para arrumar os livros de literatura, de livros didáticos, quer dizer, né? Então, livro para o 1º ano, livro do 2º ano, tudo bem, isso é uma racionalidade, né? Mas acreditar que essas faixas de idade têm alguma coisa a ver com a vida concreta, elas têm a ver com estatística apenas. Eu fiz uma lista aqui de coisas, olha, quer ver, ó? Deixa eu ver onde é que eu botei aqui. Bom, enfim, olha aqui, ó. Nós abandonamos nessa hora as experiências pessoais, as características físicas de cada um de nós, nossos traumas, nossas vocações, nossos interesses individuais, as crenças sobre a vida e o mundo, a saúde física e mental, a cultura de cada um de nós. Isso está tudo fora dessas faixas de idade. Então, as nossas experiências individuais, elas não entram, por exemplo, nos livros técnicos, mas na literatura, sim. Então, se existe uma coisa fundamental na escola para que nós tenhamos a literatura, é de repente nos humanizar. Nós vemos diferentes pontos de vista, nós vemos diferentes emoções que estão colocadas ali, né? E isso é importantíssimo, quer dizer, já pensou, senão nós transformamos, sempre eu vou remeter ao texto do Borges, né? Nós vamos transformar a vida numa cartografia, ela não é uma cartografia. Outra coisa importante a respeito do conhecimento, né? Nós fazemos essa confusão entre livros didáticos e literatura, que eu acho sempre muito complicada, e eu acho que os professores deveriam apresentar as diferenças para o aluno, né? Eu trouxe um texto aqui de um livro didático que eu tenho em casa, que foi guardado pelo meu pai, que provavelmente era de meus avós, não sei de quando. É da virada do século XIX para o século XX. Eu vou ler um trechinho para vocês. Deixa eu tomar uma aguinha aqui.
Nem todos os homens têm a mesma cor. Não é igual a sua maneira de viver em toda parte. Tem costumes e hábitos diferentes. Os negros matam as aves e os animais com flechas porque não têm espingardas. Os povos selvagens precisam, às vezes, de ser castigados, porque são maus. Não sabem ler e escrever porque não querem. Estava num livro didático. Veja só, eu tenho o livro. Tirei do livro e trouxe aqui para vocês verem. Eu já usei esse texto em artigos meus também, né? Então, cabe à escola, na minha opinião, né, ela dá o conhecimento, mas ela dizer para os alunos, olha, esse é o conhecimento que nós temos até esse momento. Né? Isso é fundamental. A literatura ajuda demais nisso. Né? Então, mesmo, por exemplo, livros que são acusados de racismo, né, como por exemplo, Monteiro Lobato, cabe à escola contextualizar isso. Veja só que ideia idiota havia naquele tempo, mas era uma ideia alastrada. Essa ideia não existe mais hoje em dia, nós não temos mais essa visão. Né? Então, você, por exemplo, falando de faixas de idade, né? Você fala assim, as crianças de 10 anos, as crianças de 11 anos. Você imagina uma criança de 10 anos na Ucrânia hoje. Você imagina uma criança brasileira que nasce numa favela, com esgoto a céu aberto, e o pai está preso, sei lá, mora num casebre caindo aos pedaços. Que criança de 10 anos nós estamos falando? Entende? Então eu acho que a literatura sempre ela vai, eu vejo a literatura assim, né? Existe a tecnologia, eu não sou contra a técnica, eu não sou contra a ciência, eu não sou contra nada disso. Eu acho que isso tem que ser transmitido na escola sem a menor sombra de dúvida. Mas a escola tem que mostrar aos alunos que existe uma vida, que existe uma cultura, que existem questões concretas que a ciência não resolve. Aliás, por exemplo, nós sabemos onde é o universo? Não, não sabemos. Nós sabemos o que é a consciência? Acho difícil alguém saber isso. Quer dizer, estuda-se, mas alguém chegar a falar assim, a consciência é isso, isso e isso. Nós não temos esse conhecimento. A ciência não sabe tudo também. Né? E é importante que os alunos saibam, nós estamos num determinado momento, nós estamos num certo patamar do conhecimento hoje, eles vão estudar história, então eles vão ver que os patamares de conhecimento anteriores eram outros. Então nós estamos numa narrativa de construção de um certo conhecimento. Tá? Na verdade, nós também estamos numa narrativa de construção de uma certa civilização. Tá? Tudo isso o aluno tem que saber, ele tem que saber que ele faz parte dessa narrativa. Ele está junto com os adultos, com todos nós, fazendo uma construção lenta, com idas e vindas, porque nós não sabemos aonde vai dar. Ninguém sabe aonde a civilização vai dar. Nós vamos construir essa civilização. Né? Aliás, quando se fala em democracia, é a mesma coisa. Democracia, qualquer um que estude um pouquinho de democracia sabe disso. Democracia não é um lugar que você chega. A democracia é uma construção que você faz. Você não sabe aonde você vai chegar. Você vai construindo de forma que aquela sociedade esteja mais bem, digamos assim, amparada possível. Então ela seja mais justa, etc, etc e tal. Né? Mas aonde a democracia vai dar? Não existe esse lugar, num lugar que nós chegamos lá, chegamos, agora finalmente chegamos na democracia. Isso não existe. Isso tudo, essa construção do conhecimento, a construção do que é um modelo político, isso tudo tem que ser dito para o aluno, senão o cara fica louco. Na verdade, que é o que muitas vezes você vê quando você conversa com o aluno, eles estão perdidos, eles não sabem onde eles estão. Eles não sabem qual é o papel deles dentro dessa eles estão na escola para quê exatamente, né? Então a escola tem que dizer, na minha opinião, para o aluno que ele ao mesmo tempo ele está desenvolvendo ele tem que estar lá na escola para desenvolver as suas aptidões e as suas vocações, sem dúvida, né? E ao mesmo tempo ele vive numa sociedade. Ele tem outras pessoas, ele tem que lutar também, ele tem que lutar por ele mesmo, mas tem que lutar para que o ambiente que ele esteja em volta esteja bom. Porque não adianta ele estar bem sozinho e tudo em volta está ruim. Né? E como a gente vive num modelo muito individualista, excessivamente individualista, isso tem que ser discutido na escola. Né?
Porque o que acontece? O cara fala assim, não, e daí que daqui a 50 anos não vai ter mais água? Até lá já não faz o menor sentido isso, né? Então, vamos em frente aqui, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Para mim, então, como escritor, o que eu me deparei, né, no início da minha carreira, e hoje eu tenho isso claro, né? Eu prefiro muito mais, em vez de olhar faixas de idade, que eu acho uma coisa que não faz o menor sentido, eu falo assim, quais são as semelhanças entre as pessoas, né? E os assuntos que eu acho que eu tenho que tratar, e eu acho que a literatura trata desses assuntos, são os assuntos que dizem respeito a todos nós. Então eu botei aqui, por exemplo, algumas semelhanças. Por exemplo, todos somos aprendizes. Todos somos aprendizes. Eu tenho 72 anos, estou aprendendo a ter 72 anos. Eu nunca tive antes. É bacana isso, que um camarada jovem, um menino lá de 10 anos, ele saiba disso. Porque é uma narrativa que nós estamos falando o tempo todo. Então, nós todos somos aprendizes, buscamos o autoconhecimento, todos temos um corpo, podemos ficar apaixonados, temos dúvidas, podemos sofrer abusos e injustiça, temos medo, fiz uma lista aqui, podemos ser humilhados, podemos ser, entendeu? Ter sonhos, né? Todos nós. Todo o aluno, o professor, o pai do aluno, o avô do aluno, todo mundo. A literatura trata disso, não de faixas de idade que o conhecimento aqui é um, o conhecimento aqui é outro. Não, a literatura fala de seres humanos. Eu vou voltar isso aqui mais para frente. Vou falar agora a respeito de livros didáticos e literatura. Vou tentar dar algumas características como eu vejo, né? A primeira que eu acho fundamental, antes de mais nada, eu acho que a função da escola é formar leitores. O que é leitor? É aquele cara que sabe usar livros em benefício próprio. Ele sabe diferenciar o que é um livro técnico, o que é um livro de história, o que é um romance, o que é poesia, o que é um livro religioso, o que é um livro humorístico. Ele tem que saber, isso a escola tem que ensinar o cara. Para isso tem uma sala de leitura, etc. e tal. O aluno tem que saber que ele tem aquele acervo de livros e ele vai usar em benefício próprio. Não é uma coisa sagrada que o cara tem que ler. Não, ele tem que entender que ele vai ler porque ele está se autoconstruindo. Se o aluno não entender isso, fica difícil. Como é que o professor vai formar leitor se ele não sabe para que ele acha que ele vai ler para tirar nota 10 na prova? Ou para, sei lá, para quê? Para passar no vestibular? Não é isso. Não é isso, né? Ele está lendo, ele tem que olhar aqueles livros como um tesouro que ele vai usar aqui, vai pegar ali, vai pegar ali, vai pegar aqui, para ele se autoconstruir como pessoa. Então aí ele vai saber qual é a diferença entre um livro didático, que é técnico, que vai ensinar como é que a língua funciona mesmo, etc. e tal, e de um poeta usando aquela linguagem de uma forma completamente inesperada para ele. Eu vou mais adiante falar a respeito desses recursos que a literatura e a arte têm, né? Eu fiz uma divisão aqui, que não fui eu que fiz, foi inventada há séculos atrás, né? Entre livros prescritivos e livros descritivos. Veja bem, livros prescritivos são utilitários, prescrevem, receitam, ensinam, orientam, educam. E querem, veja só, que 100% dos leitores tenham a mesma interpretação a respeito do conteúdo do livro. É exatamente o que aquela professora fez com o meu texto Aquilo. Ela deu uma resposta única para aquele livro, Deus. Ela foi prescritiva, tá? Por exemplo, outra característica dos textos prescritivos, eles são impessoais. Por exemplo, a água ferve a 100 graus. Tipicamente é um texto prescritivo. Quer dizer, eu estou ensinando alguém, não estou nem dizendo eu acho que eu não estou dizendo assim, eu acredito que a água ferve a 100 graus, ou na minha opinião. São textos objetivos, não tem subjetividade, tá? Vocês imaginem vocês formarem alunos numa escola, o cara entra com 7 anos, sai com 18 anos, sabe quantos anos ele sai, 15 e tal, e ele só tem acesso a textos objetivos, impessoais.
sem subjetividade. Textos prescritivos que dão lições. Pá, 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 pá. Complicado. Muito bem. Além dos textos prescritivos, nós temos os textos descritivos. Essa divisão lá antiga, né, meio iluminista e tal, né? Apresentam, veja só, os descritivos apresentam um ponto de vista pessoal sem outra intenção que não seja descrever, ou seja, dar uma versão, contar ou imaginar o que aconteceu ou como alguém acha que as coisas são. São textos subjetivos que fazem uma descrição. É a literatura e a poesia. Textos descritivos são sempre uma interpretação, não a verdade. São uma interpretação, uma visão subjetiva, um novo ponto de vista, um palpite, um delírio, uma hipótese e nunca uma lição. É fundamental que a gente tenha contato com livros assim, que simplesmente colocam um ponto de vista ali e o leitor pode concordar, pode discordar, pode nunca ter pensado naquele ponto de vista antes, tá? E são leituras válidas. O que acontece? Se um aluno, se um professor, ele trata um livro que é um livro de literatura e poesia, como se ele fosse um livro prescritivo, o que vai acontecer? O leitor, o aluno que é inexperiente, ele vai ler o texto falando assim, meu Deus, qual é a lição desse livro? Como é que eu vou me virar aqui para achar qual é a única verdade verdadeira que está nesse livro? Não é isso. Claro que se ele vai ler um livro de gramática, ele tem que saber quais são as preposições e etc. e tal. As conjunções, Enem também, então, quanto mais também, não, etc. e tal. Ele vai ter que saber como é que é a geografia, ele vai ter que estudar objetivamente e vai ter que responder nas aulas. Se ele estudou ou não, ele vai ter que mostrar isso. Né? Mas na literatura, não. Ao contrário, é fantástico que haja diferentes interpretações e que cada aluno tenha uma. Eu lembro que uma vez eu estava dando uma palestra na Bahia e falando com as crianças, mas falando sobre esse assunto. E eu citei como exemplo o poema Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, etc. e tal. E eu falei para as crianças, veja, por exemplo, um texto desse, nós temos que ter diferentes interpretações. O menino aqui levantou a mão e falou, não, mas eu sei o que é essa casa muito engraçada. Eu falei, o que é essa casa? É uma mulher grávida com um filho dentro da barriga. Eu falei, pô, genial! Eu nunca tinha pensado nisso. Então, esse espaço para que cada aluno crie a sua interpretação é fundamental numa escola. Afinal, nós estamos formando o quê? Autômatos? Não, nós estamos formando pessoas que um dia vão ter ideias que nós não tivemos. Eu gosto de citar, eu cito aqui páginas tantas, né? Eu gosto muito de citar a Hannah Arendt. Eu acho que todos os professores deveriam ler pelo menos um livro da Hannah Arendt, que é o Entre o Passado e o Futuro. Esse livro, para mim, é uma leitura básica, assim, todos deviam ler, na verdade, todos os professores deviam ler. Né? Por exemplo, num dado momento, ela fala assim, se o professor não se sente capaz de ensinar qual é a cultura onde o aluno está inserido, por favor, não dê aula. Se é pai, não seja pai. Simplesmente assim. E ela fala um negócio interessantíssimo, que é o seguinte, ela diz que nós viemos ao mundo, essa é uma teoria da Hannah Arendt, né? Ela fala assim, nós não viemos ao mundo para morrer, que é uma ideia existencialista da vida, né? O ser para a morte. Né? Não, ela fala, não, nós viemos para recomeçar. Então é para recomeçar aquilo que já foi feito antes, permanentemente recomeçar. Nós viemos para trazer ideias que ninguém teve antes. É isso que a criança tem que saber, pô. É isso que a criança tem que saber exatamente. A criança tem que saber que ela está na escola para um dia se preparar para ter ideias que nós, aqui os adultos, não tivemos. Isso dá sentido a uma civilização, isso dá sentido à educação. Ele está lá para se preparar para um dia ele colocar as ideias dele. Né? E como a Hannah Arendt diz maravilhosamente, né? Recomeçar. Recomeçar a política, recomeçar tudo, recomeçar a educação. É isso, nós viemos ao mundo para recomeçar.
Enfim, não vou me aprofundar nas ideias dela, mas eu recomendo muito ler o Entre o Passado e o Futuro. É um livro da editora Debate, se não me engano. Muito bem, o que a literatura trata, então, já que ela não ensina? O que ela trata? Eu fiz uma lista aqui de assuntos que são corriqueiros na literatura, se vocês forem olhar com atenção. Eu chamo de assuntos que ninguém sabe. Ninguém sabe porque ninguém pode ensinar. Não dá para ensinar. Primeiro, a busca do autoconhecimento. Por exemplo, isso é descrito por um filósofo, Rorty, né, que é um filósofo. Ele fala formas privadas de lidar com a própria finitude. Interessante. É uma ideia existencialista. É um ser para a morte. Quer dizer, formas privadas para lidar com a finitude. É uma ideia. Alguém pode achar que concordar com o Rorty aqui. Eu até trouxe aqui, porque realmente a busca do autoconhecimento, nós temos um tempo de vida. Eu não posso ficar perdendo tempo demais. É bom que a gente saiba disso. Mas eu prefiro a visão da Hannah Arendt, que ela fala, não, nós viemos aqui para recomeçar, para recriar o tempo todo. Outro tema, a busca da identidade. Todos nós, de certa maneira, estamos nos autoconstruindo o tempo todo, né? E eu, por exemplo, vivo estudando, vivo lendo aqui, lendo aqui. Essa é uma autoconstrução que eu estou fazendo de mim mesmo. O aluno tem que saber que ele está na escola para aprender a fazer isso. Depois, na vida, ele vai aprender a fazer sozinho. Se ele não aprender, ele está lascado. Ele vai parar, vai ficar congelado. As coisas da paixão. Ninguém acorda de manhã e sabe que vai se apaixonar. O cara se apaixona, simplesmente. Não é fora do script, né? Mas isso existe. A criança se apaixona pela professora. É assim. Seres humanos. Isso aí ninguém vai dar uma aula sobre paixão, como se apaixonar, exercício. Anote aí, exercício 5 passos da paixão. Esse é assunto da vida, é assunto da literatura. Vejam quantas e quantas e quantas histórias falando sobre a paixão. O que mais que eu botei aqui? A voz subjetiva do outsider. Não sei se vocês lembram aquele poema do Carlos Drummond de Andrade. Vai, Carlos, ser gosto na vida. Vai ser à esquerda. Vai ser meio errado, né? Todos nós, de alguma forma, nos sentimos assim, um pouco fora, porque nós somos únicos, né? De alguma forma. Nós somos, ao mesmo tempo, únicos e, ao mesmo tempo, iguais aos outros. Então, é essa ambiguidade que os seres humanos têm, né? Porque nós somos iguais também. Nós somos absolutamente iguais e, ao mesmo tempo, nós somos únicos. Então, é isso que eu chamei aqui de a voz subjetiva do outsider. É um cara que está fora, ao mesmo tempo que está dentro, etc. e tal. Todos os seres humanos são assim. Na literatura, isso aparece direto. A Emília é uma outsider. Sim. Por exemplo, só para dar o menino maluquinho, outsider. Só para falar da literatura infantil. Na literatura adulta, então, o estrangeiro de Camus. Totalmente outsider. O cara se sente no mundo dele, lá, lutando com as angústias dele, etc, etc. As contradições humanas, a colisão do bem contra o bem. Porque normalmente quando as pessoas falam em contradição, as pessoas pensam que é a luta do bem contra o mal. Não. Isso não é contradição, isso é uma obviedade. A contradição complicada é o bem contra o bem. Né? Quer dizer, é você ter 2 paixões, por exemplo. E aí você fala, pô, vou ter que escolher uma. Aqui, esse é o assunto da literatura, é tratar assim, ou por exemplo, natureza, sociedade e cultura. Esse conflito, né, entre a natureza, a sociedade, juntos, o que eles formam? Um terceiro, cultura. Tá? Isso é uma contradição, é exatamente a colisão, a convivência entre contraditórios. Esse assunto é um assunto da literatura. O que mais aqui? A morte, obviamente, a efemeridade, né? Sentimentos como humilhação, por exemplo. O que livro didático vai falar sobre humilhação? A literatura fala. Vocês imaginam uma criança negra, de repente, ela perceber que ela é vítima de racismo, que as pessoas acham que ela é uma pessoa inferior de alguma forma, né? Ela vai se sentir humilhada. Tá? Esse sentimento é doloroso demais. É doloroso demais. Tá? E a literatura pode trazer isso, e pode mostrar isso, e pode ensinar até pessoas que não perceberam isso antes, o quanto pode magoar alguém a humilhação.
A literatura pode trazer. E o professor pode trazer esse assunto para a aula também, ao discutir a questão do racismo. Tá? Que a construção da voz pessoal é óbvio, né? Nós estamos aqui construindo a nossa própria voz. Tá? O Homem no Sótão, que a Kátia, né? Kátia se citou, o cara está construindo a própria voz, o personagem desse meu livro antigo lá atrás. Né? Ele está exatamente construindo a voz dele. E no final do livro ele fala, peraí, eu não vou mais escrever desse jeito, não. Agora eu vou fazer outra coisa aqui, assim, assado. Utopias pessoais, etc e tal. Onde eu quero chegar, gente? Já que a literatura trata de assuntos que ninguém pode ensinar, como então entendê-la, né? Como uma expressão humana, coisa assim, como uma arte e tal, né? E ao mesmo tempo eu sou contra a divisão de pessoas em faixas de idade, então como é que fica? Eu vejo a literatura como uma árvore, aliás, eu vejo a arte como uma árvore, tá? Eu gostaria que vocês pelo menos pensassem nisso, né? E essa árvore é cheia de galhos. E esses galhos está tudo lá. Simplesmente tudo junto. Então você tem os romances, você tem romances desse tipo. Você tem a literatura infantil, tá? Você tem as formas literárias populares todas, os contos populares, tudo na mesma árvore, é tudo arte. É tudo arte. O cordel é arte, tá? São galhos da mesma árvore. Então, aí a pessoa vai me perguntar, mas que características então teria essa árvore? O que caracteriza? Eu tenho uma listinha aqui, uma proposta. Primeiro, originalidade. Não faz sentido você entrar em contato com um livro de literatura, ou uma poesia, ou uma pintura, que não seja minimamente original. Que tenha uma criatividade ali de alguém, né? A capacidade ou teor ficcional. Capacidade de ser ficção. Porque senão ela vira outra coisa. Ela vira luta pelas diferenças sociais ou grupos sociais. É importante, mas não é literatura. São livros paradidáticos, eles querem ensinar tal coisa. Tá? A capacidade de ficção. Não é tão simples isso. Como fazer uma ficção de altíssima qualidade? É um desafio para todos os autores. Tanto faz ser literatura adulta ou infantil. É muito difícil fazer um livro bom. A verdade é essa, simples assim. A exploração inventiva e consciente da linguagem, muito importante isso, e o professor pode mostrar isso para o aluno. Ele pode falar, olha como esse autor, ele utiliza a linguagem aqui, assim, assado. Olha que interessante isso que ele faz, diferentemente de outro, diferentemente de um texto lido no jornal. Olha a manipulação que ele faz com a linguagem, etc. e tal. Então, é interessante olhar uma obra literária, ou a poesia, né? Porque eu separo assim, literatura de ficção e poesia. Tá? Ficção, texto, né? E a poesia, porque a poesia é um pouco ficção, a poesia é uma mistura, mas basicamente é ficção também. Como olhar esse texto e falar assim, poxa, que características tem esse autor na manipulação do seu texto? O que difere ele dos textos que a gente lê por aí? Interessante pensar nisso, alguns autores são marcantes, né? Outros não se preocupam tanto com isso, tudo bem, tem outras qualidades, né? A linguagem marcada pela subjetividade, eu já falei sobre isso aqui antes, né? Quer dizer, nós temos textos objetivos e impessoais, que são livros técnicos, didáticos, etc e tal, mas nós temos o caráter subjetivo, esse caráter entra nos livros de ficção e poesia, e nas obras de arte em geral. E, claro, a abordagem de temas humanos complexos, que eu estou chamando de assuntos que ninguém sabe. É sobre isso que se trata, porque senão vira um livro de um catecismo, ou uma cartilha, ensinando tais coisas. Eu não sou contra cartilhas nem um catecismo, mas não é literatura, isso que eu quero dizer. Queria contar para vocês o seguinte, quando eu comecei a escrever, eu já tinha essas dúvidas, eu pensava assim, mas que raio é? O que é escrever para crianças? E por que eu tinha essas dúvidas? Porque eu conhecia contos populares, que eu tive essa sorte de conhecer desde criança na minha própria casa, através do meu pai. Então, por exemplo, vocês imaginam um pai que pega João e Maria, solta na floresta e volta para casa. Você fala, pô, mas isso é um assunto infantil? Ou então, a mãe
que quando percebe que a filha virou uma mulher, manda matar. Branca de Neve. Eu falo, que é isso? Ou então a moça que está dormindo há 100 anos, chega um cara, dá um beijinho nela, ela acorda. Eu falo, pô, como assim? Que imagem é essa? Sobre que assunto esses contos falam? Eu pensei comigo, se eu sou escritor e escrevo e vou inventar minhas histórias, eu não posso desprezar esses materiais tão complexos e tão bacanas que os contos populares têm. Eu não vou fazer um conto popular, lógico, né? Eu vou inventar a minha história, mas eu posso me basear em questões que aparecem nos contos populares, tá? E esses contos populares, eu preciso lembrar a vocês, eles jamais foram feitos para criança. Cultura popular não tem faixa de idade, isso é coisa da indústria cultural. Aí, de noite as pessoas sentam e alguém que sabe contar uma história, conta uma história. Quando vão fazer um samba no morro, lá no Rio de Janeiro, na Mangueira, na Portela, sei lá onde, todo mundo participa. Todo mundo, as crianças aprendem a fazer o samba vendo os mais velhos fazendo samba, todo mundo junto, todo mundo canta, e o samba às vezes vai saindo ali no improviso e depois é organizado e vira uma música mesmo para ser tocada em tal situação. Todo mundo canta junto. A menina de 8 anos já aprende a fazer o passo dela com aquela mulher que tem 80 e dança também. É fantástico isso. Temos muito a aprender com a cultura popular. Pode ter certeza disso. Bom, o que caracteriza, então, rapidamente, né, esse discurso que seria popular, assim, um discurso que, na verdade, não tem nada a ver com faixas de idade. O que é vocabulário público, usar um vocabulário acessível a todos nós, a todas as pessoas, quer dizer, né? Imagens visualizáveis e não imagens abstratas, a narratividade, textos que têm um começo, meio e fim acumulativo, de forma que você entenda o que está rolando. A concisão, eu queria muito falar disso. Por exemplo, vocês imaginem uma história como a de Branca de Neve, por exemplo. Pô, tem a mãe, depois tem um espelho, depois tem não sei o quê, depois a menina cresce, depois vem os ladrões, né? Tem ladrões ou anões, tem várias versões da Branca de Neve, né? Tem a madrasta ou a mãe, porque a versão que eu li, antiga, bem antiga, é a mãe mesmo, não tem nada de madrasta. Madrasta já foi uma invenção do Walt Disney, né? Mas em todo caso é uma história complexa. Você lê o conto, tem 8 páginas, tem 8 páginas se muito. Então essa concisão de conseguir contar uma história complexa em tão pouco tempo, em curto espaço, essa concisão que eu estou me referindo. Por exemplo, na poesia popular, né? Nas quadras populares. Jurei, juraste, juramos. Juramos, jurei, juraste. Quebrei, quebraste, quebramos. Quebramos, quebrei, quebraste. Simples assim. Para que idade é esse texto? Não interessa a mínima, isso é um texto popular. É uma quadra popular. Tem outras aqui que eu botei. Ó. Você ontem me falou que não anda nem passeia. Como é que hoje cedinho eu vi o seu rastro na areia? Poesia popular é papum. Concisão total. Entendeu? Nós temos que aprender isso, aprender essa linguagem tão forte, na verdade, que a cultura popular traz, e que eu acho que os contos, a literatura infantil, melhor dizendo, a maioria dos escritores usa essa linguagem, essa mesma concisão, o vocabulário simples, a narratividade, imagens visualizáveis e não as imagens abstratas, que são muito difíceis. Né? Vocês imaginam, por exemplo, eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? Uma letra de samba, por exemplo. Eu tinha uma casinha na Marambaia, fica na beira da praia, só vendo que beleza. Todo mundo visualiza isso. Agora, o poeta desfralda a bandeira, amanhã tropical se inicia. Opa, pera um pouco. O que é isso? É um texto, são imagens abstratas em relação a imagens absolutamente visualizáveis. Tá? Acho que essas crianças, nossas crianças e os nossos alunos, eles precisam entender, e agora eu vou entrar na terceira parte da minha fala aqui, né? Eles precisam entender que tanto as imagens visuais, né, quanto os textos são recursos que eles vão
que quanto mais eles dominarem, mais eles vão usar em benefício próprio. Tá? Mais eles vão usar. O John Dewey falava o seguinte, um educador americano, né, importantíssimo, ele fala assim, quem não lê está condenado a executar as ideias de quem lê. Em resumo é isso, não é ler literatura só, é ler mesmo, é ler ser leitor. Porque se você não é leitor, você não entra em contato com a cultura. Você fica à margem, você fica condenado a ficar com o seu próprio umbigo. Isso tem que ser dito, entendeu? O jovem tem que entender, a criança tem que entender isso. Isso aqui não é brincadeira, temos os livros aqui para a gente usar, para a gente pegar para nós e pegar as ideias que estão no ar, né? E usar em benefício próprio para a gente poder um dia ter as nossas próprias ideias, como a Hannah Arendt explicou muito bem. Nós vamos recomeçar, mas recomeçar o quê? Se eu não sei nem o que está rolando, né? Eu vou então para a última parte da minha fala. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês, tentar mostrar para vocês uma proposta, né? Que associa as imagens visuais, que são muito importantes, e muito mais importantes do que, na verdade, elas parecem. E falo isso porque rarissimamente eu fui numa escola que dá margem a falar das imagens, das ilustrações, né? Como recurso de uma linguagem muito importante. Pessoas passam batido pelas imagens e focam no texto. Eu mesmo, quando comecei a minha carreira lá atrás, eu sempre valorizei muito mais, eu custei para valorizar e perceber o quanto era importante de eu ser desenhista também. O quanto eu podia dizer coisas nas imagens que eu não conseguia dizer no texto. É um recurso que a gente tem. As imagens, os desenhos, as imagens, as fotografias, tudo isso pode ser usado como um recurso que o cara tem nas mãos, como o texto também, né? De certa maneira, a escola ela deveria formar pessoas que sabem colocar suas ideias no papel. Não é que para eles serem escritores ou desenhistas, não, mas saber colocar suas ideias no papel com clareza, se for uma imagem, colocar sinteticamente aquela imagem de uma forma que a gente entenda, entendi qual é a tua ideia para essa imagem, entendi qual é a sua ideia para esse texto aqui, tá? Então, eu vou primeiro falar alguma coisa, eu vou pedir para mostrarem umas imagens, tá? Mas primeiro eu vou falar aqui, né? Eu vou ler um pouco isso aqui, porque eu acho que sintetiza mais o que eu quero dizer. Falar de literatura e da arte, eu vou falar aqui, né? Não do ponto de vista da história da literatura, dos estilos e das escolas literárias, mas sim do ponto de vista do uso da linguagem como uma espécie de matéria-prima que podemos manipular. Um troço que a gente pode mexer, moldar, estruturar e manusear. Isso que eu gostaria que vocês vissem e que aprofundassem isso depois e trouxessem para suas aulas, tá? Então, eu gostaria que mostrassem aquelas imagens do Pollock, do Kandinsky e da Angela Lago primeiro, se for possível. Ah, tá aqui já. Tá o Kandinsky. Isso. Então, olhem essa imagem. Você fala assim, pô, mas o que é isso? O cara é louco? Como é que o cara faz uma pintura dessa? Kandinsky é um dos mais importantes pintores do abstracionismo, tá? Pode passar o Pollock. Esse cara é louco de pedra. Pra vocês terem uma ideia, o Pollock, além de tudo, ele enchia a cara e ele deitava na tela. Essas telas são assim, tem 4 metros, sei lá, do tamanho de uma sala. E ele fazia isso. Só que, vejam bem, eu tinha um irmão que já é falecido, meu irmão, mas ele foi médico. Quando ele estudava medicina, uma vez eu peguei uns slides dele de micróbios. Eu olhei e falei, pô, mas isso é o Pollock. Ele falou, não, isso são micróbios. O Pollock eu não conhecia micróbios, pode ter certeza. Mas ele expressava nessas telas uma coisa que existe na natureza que é inacreditável que ele fizesse isso que ele fazia. Mas o cara que está olhando fala assim, mas o que é isso? Né? Pode passar a terceira imagem. Veja só, isso é uma ilustração, eu trouxe essa imagem da Angela Lago só para dizer que apesar dela parecer uma figurinha ali, ela mexe muito mais com certas energias e com certo material do que propriamente retratar alguma coisa. Muito bem. Esses recursos, que eu vou colocar assim num primeiro patamar de recursos, são recursos, olha que interessante, é a linguagem, a língua portuguesa, as palavras, seus sons, seu significado, vistos como puro material
E a tinta é a mesma coisa. E a tinta é a mesma coisa. Você pode até manter aquelas imagens lá para eles lembrarem do que eu estou falando. Pode botar do Pollock, por exemplo. Né? O que eu estou me referindo aqui? A formas não representativas, ou seja, não mostram nada. Autorreferência, quer dizer, ela se refere a si mesmas. Ela não está mostrando nada, quer dizer, é a tinta com a tinta mesmo, em textura, sei lá. Máxima subjetividade, vocês concordam? Porque é uma subjetividade tão grande que nós não entendemos a pessoa. A pessoa está se manifestando livremente ali com as tintas, fazendo manchas. Material, tem a ver com material, com matéria-prima. Virtualidades em termos de recursos, tá? Usando os recursos da virtualidade até o máximo que ele pode ser usado. E indiferença com coisas como compreensão e interpretação. Tá? Aí vocês vão me perguntar assim, mas esse patamar da linguagem aqui é possível ser usado na língua portuguesa? Então eu vou pedir para agora mostrarem a onda. No slide do poema, o primeiro poema. Primeiro poema, a onda, do Manuel Bandeira. Eu vou ler aqui, vocês vão ler juntos e depois... Olha, veja esse uso do material, a linguagem vista como material aqui, tá? A onda anda, aonde anda a onda? A onda ainda onda, ainda anda, aonde, a onda, a onda. Tudo bem, ele fala de onda, mas poxa, ele está mexendo muito mais com sonoridades, com ritmos da linguagem. Então eu quero que vocês prestem atenção a autores, e a poetas e autores também, que gostam de mexer com esse tipo de coisa, com esse tipo de recurso da linguagem. Eu vou ler aqui um outro que não está aí, do Murilo Mendes. Veja só esse poema, chama As Válvulas. As válvulas da válvula, as válvulas da vulva, as válvulas da viola, as válvulas do vulgo, as válvulas do povo, as válvulas do polvo, as válvulas da valsa, as válvulas da viúva. Você fala, pô, esse cara é louco? Não, ele não é louco. Ele está mexendo com a linguagem de uma forma como se ela fosse material. Ele está se divertindo com as sonoridades e os significados aqui. A gente vai pegando, obviamente a interpretação aqui não é o problema. É muito mais parar e ouvir o que é possível fazer com a linguagem. Tá? Aí alguém vai me falar assim, não, mas peraí, isso é coisa de adulto. Esse negócio complicado pra caramba, entendeu? Peraí que eu tô achando aqui, a página tá errada aqui. Antes, desculpe, eu ia falar... Não, eu vou falar, depois eu volto aqui. Veja só, parlendas. Vocês lembram das parlendas para crianças? Lenga, la lenga, latuxa, latuê, latuxa, gogo, latuxa, latuê, latuxa, papá, latuxa, latuê, latuxa, enhenha, latuxa, latuê. Vocês conhecem isso, né? Muitos professores conhecem isso. O que é isso? Então eu estou trazendo aqui para vocês uma hipótese a respeito de que recurso da linguagem nós estamos usando aqui. A literatura infantil usa aqui, olha aqui, ó. Cecília Meirelles. Depois eu vou ler outro poema da Cecília Meirelles que não tem nada a ver com esse. Aqui ela usa das sonoridades, muito mais importante do que representar uma coisa, a linguagem usada em si mesma. Isso que eu quero que vocês entendam, a linguagem usada em si mesma. Na sacada, a saca da caçada. Na sacada da casa. E a casada na calçada. Quem se casa de casaca? Na sacada da casa, a saca. Na saca, a asa. Na asa, a alça, a saca da caça. Quem se alça da sacada para a calçada? A menina descalça, a menina calada, e na calçada da casa, a casada. Vocês entendem? É mais um exemplo de uso da linguagem como material. É muito mais importante aqui do que interpretar isso, uma perda de tempo. As sonoridades, as brincadeiras com as palavras, os trocadilhos.
uma série de recursos importantíssimos da literatura que aparecem aqui, mas vocês podem encontrar em textos do Guimarães Rosa, por exemplo. Um pouquinho, não tão radicalmente como eu estou colocando aqui, mas vocês vão encontrar. Então, a primeira ideia que eu estou defendendo aqui, né, que a linguagem pode ser vista como um material sonoro, com ritmos, que ele é voltado principalmente para si mesmo. Tá? É um primeiro patamar. Eu botei aqui a linguagem como puro material. Muito bem. Vamos adiante. Vamos pensar agora na linguagem como referencial. Agora ela está se preocupada. Esse material que nós vimos aqui, ele vai se organizar e vai tentar retratar algo que está fora dele. Essa uso da linguagem é o material se organizando em função do mundo exterior. Então aqui que ele tem a ver imitação, mímese, né, que é imitação também, cópia, modelo externo, forma figurativa, realismo, relação com o outro. Ela é uma linguagem que ela não se basta mais assim. Ela precisa achar alguma coisa fora dela para ela funcionar. Tá? Podemos olhar o primeiro, acho que é o Velázquez. Pode voltar no slide pra gente. Velázquez. Olha aqui, esse cara é de 1600 e tanto. Vejam o domínio do material que esse cara tem, daquelas tintas borradas que nós vimos no Kandinsky, tintas jogadas no chão, com o cara se rolando com o corpo dele, fazendo... E aqui não, ele pegava aquelas mesmas tintas e dominou totalmente a tinta para conseguir fazer um quadro desses muitíssimo tempo antes da invenção da fotografia. Então é um domínio absurdo da técnica para retratar algo que está fora. Então eu estou usando a linguagem para contar uma história, para fazer uma descrição, lembram daquela imagem, né? Fazer uma descrição de algo que está fora de mim. Pode passar o outro slide, é do Lucian Freud. Um pintor já do século XX, tá? Mesma coisa, tá? Ele é neto do Freud, viu? Esse cara, Lucian Freud, era um pintor importante inglês, tá? Então veja, não sei se está dando para ver aí, mas a riqueza de detalhes do corpo, da pele dela, das veinhas, é inacreditável. Tá? Pode passar uma terceira imagem. Isso. Então na literatura infantil, digamos assim, para quem tem alguma dúvida, acho que ninguém teria, né? Obviamente essa linguagem é usada. Tá? São os desenhos realistas que nós temos aí. Esse cara chama-se, o ilustrador chama Jerry Tiritelli. Tiritelli, eu não sei como é que se fala o nome, parece italiano. Mas em todo caso, é um pintor, é um grande ilustrador, porque ele tem um domínio técnico aqui muito legal. Eu trouxe essa imagem por causa disso. Tá? E ele está mostrando uma situação real. Tá? É isso, então quero que vocês entendam, só para complicar um pouco a coisa, que alguém pode ser realista, mas estar muito marcado pelo material. Se ele fizer isso, vocês vão encontrar desenhos, por exemplo, o desenho da Ângela Lago. Aquele desenho da Ângela Lago, ele na verdade não é puro material, como eu mostrei o Pollock e o Kandinsky. Ele já tem uma referência, porque ele aparece um menino ali. Então ele seria dessa categoria, do segundo patamar, mas marcado pelo primeiro. Marcado totalmente pelo primeiro. Eu vou ler um texto agora aqui, vou ler um poema, Assombros, por favor. Do grande Afonso Romano de Santana. Eu vou ler o poema. Vejam só, é um poema que eu estou considerando, estou classificando aqui na minha classificação como um texto realista. Às vezes, pequenos, grandes terremotos ocorrem do lado esquerdo do meu peito. Fora, não se dão conta os desatentos. Entre a aorta e o omoplata, rolam alquebrados sentimentos. Entre as vértebras e as costelas, há vários esmagamentos. Os mais íntimos já me viram remexendo escombros. Em mim há algo imóvel e soterrado em permanente assombro.
Esse cara está falando absolutamente da vida real de todos nós em determinados momentos da nossa vida. Tá? Vou ler mais um texto aqui, agora eu leio, acho que não tem aí. Veja a diferença de Latenga na sacada, a onda anda ainda, a onda. É outro recurso, é outra coisa. É uma linguagem dominada com precisão para falar de um sentimento humano complexo. Eu vou ler um trechinho aqui do Aloysio de Azevedo. Eu escolhi esse texto aqui porque ele é muito bacana. Ele fala, está no Mulato, tá? O livro Mulato. Né? A Praia Grande e a Rua da Estrela contrastavam, todavia, com o resto da cidade, porque era aquela hora justamente a de maior movimento comercial. Em todas as direções cruzavam-se os negros, no carreto, e os caixeiros que estavam em serviço na rua. Avultavam os paletós sacos de brim pardo, mosqueados nas espáduas e nos sovacos por grandes manchas de suor. Os corretores de escravos examinavam à plena luz do sol os negros e moleques que ali estavam para ser vendidos. Revistavam-lhes os dentes, os pés e as virilhas. Faziam-lhes perguntas sobre as perguntas, batiam-lhes com a biqueira do chapéu nos ombros e nas coas, experimentando-lhes o vigor da musculatura, como se estivesse a comprar cavalos. É um texto que retrata uma situação. É uma praça lá, acho que em Pernambuco, em Recife, né, onde estavam vendendo escravos naquele momento, século passado e tal, né? Mas descrito com uma linguagem dominada totalmente. Tá? Não tem nada mais do que você ler e tentar... tomar uma aguinha aqui. E imaginar essa situação. Então vejam bem, eu primeiro falei que a linguagem, tanto escrita quanto a visual, ela é material puro. É tinta, é palavras, é sons, é ritmos, muito mais do que qualquer outra coisa. Estou falando que num dado momento, no segundo patamar, essa linguagem se organiza em função de algo que está fora dela. Então ela quer retratar o mundo exterior de alguma forma, contar uma história que parece que é inventada, mas poderia ter acontecido na cidade de São Paulo. Então você descreve a rua, você descreve isso, você descreve a mulher, você descreve o homem, você descreve a casa, você descreve tudo. Você domina aquela linguagem para mostrar, fazer uma descrição. Muito bem. Vou para o terceiro e último patamar, aqui já estou terminando. A linguagem figurada. Aqui eu vou falar de 3 grandes elementos que são usados na literatura direta: a metáfora, a metonímia e o símbolo. Tá? Eu vou ser rápido aqui. Tá? Nesse plano, o texto ou a imagem dizem claramente uma coisa, mas a gente percebe, está na cara, que estão querendo dizer outra coisa bem diferente. Então, vejam bem, eu tinha um material que não queria dizer nada. Era apenas uso do material solto. Depois nós temos um material organizado para retratar uma coisa no exterior. Agora, na terceira etapa, eu estou usando a linguagem para dizer... Eu estou dizendo uma coisa, mas na verdade estou dizendo outra. Como assim? Né? Então, eu botei aqui, só para esclarecer um pouco mais, né? Representação de outra coisa, ressignificação. Então, o que significa aqui? Que eu estou usando uma palavra, mas estou dando um significado para ela diferente daquele que é o convencional. A água está podre, é preciso... como é que é? Minha mão está suja, é preciso cortá-la. Não adianta lavar, a água está podre. Você fala, opa, peraí. Tá? Esse cara ele não está fazendo uma descrição da realidade, e muito menos mexendo com o material lá atrás. Então, ressignificação. Termo substitui outro por semelhança ou analogia. A Virgem dos Lábios de Mel. Você fala, opa. Símbolo. O símbolo, gente, então eu botei metáfora, metonímia e símbolo. Eu vou explicar rapidamente aqui. O símbolo é quando tem a cruz, por exemplo. Cruz. Você olha e você fala assim, isso é a cruz de Cristo. É um símbolo. Tá? Então, o símbolo é uma metáfora ou é uma metonímia, depende, né? No caso, a cruz é uma metonímia, porque é algo que aconteceu, usava-se aquilo mesmo, né? Na verdade, crucificaram uma pessoa lá. Tá? Mas ela é usada como um símbolo, mas é um símbolo que existe uma convenção, todos nós sabemos o que é esse símbolo. Então é uma metáfora, mas ela é conhecida.
Há outras que nós não conhecemos, nós temos que interpretar. Tá? Então vamos lá, deixa eu... por favor, pode botar as imagens que eu escolhi aí. É o Magritte, acho que se não me engano, o primeiro. Quando você olha uma imagem dessa, você fala, tudo bem, o cara domina o material, mas, pô, o que ele está mostrando? O que é isso? Tá? Isso é uma metáfora. Então é um recurso, além daquele recurso de descrever uma situação real, e muito além de usar a matéria-prima caoticamente, como se ela fosse ritmos, etc. e tal, e texturas. Aqui não, ele organiza o material como se ele estivesse usando um retrato. Só que ele inventou um retrato que não existe na realidade. Não pode acontecer a gente olhar no espelho e ver as nossas costas. Pode passar a outra imagem. Escher. O que você faz diante de uma imagem dela? Olha que recurso poderoso que é essa imagem do Escher, né? E ao mesmo tempo você fala, sei lá, se você mostrar isso para 10 pessoas, cada um vai dizer uma coisa. Se você mostrar um mapa mundi, todos vão dizer a mesma coisa. Estou tentando mostrar isso para vocês, entendeu? Que existem recursos que tanto nas imagens, olha a riqueza de recurso, como é que você vai descrever num texto uma imagem como essa? Não tem como. Isso aqui é uma imagem visual mesmo, é o poder da imagem visual total. E a imagem anterior do Magritte também. Pode passar a terceira. Isso é uma imagem minha mesmo, ela está meio achatada, mas não é muito assim. Mas é uma imagem que eu uso muito esse recurso. Então eu trouxe aqui umas imagens minhas. Tá vendo, no meio da biblioteca tem uma paisagem. Então é uma metáfora, né? Você fala, o que significa isso? Sei lá. Eu mesmo também não sei tanto. Eu achei que podia botar uma paisagem dentro da biblioteca e pus. Pode passar outra. Uma janela com uma parede dentro, sei lá. Isso estão em livros meus, né? Em diferentes livros. Pode passar outra. Isso aí eu vou contar até como é que eu surgiu essa imagem na minha cabeça. Eu fui para a Alemanha, estava num maravilhoso museu que eles têm lá, que chama Gemäldegalerie. E páginas tanto eu vi uma Madonna, uma menina de uns... Parecia uma Madonna, mas assim, uma menina de uns 15 anos, linda, ruivinha, assim, amamentando uma criança. Uma pintura de 1400, por aí. Eu olhei ela e vi essa imagem aqui. Vi uma menina moderna, com cabelo assim, tatuada e tal. Eu falei, puxa, voltei para São Paulo aqui, o primeiro desenho que eu fiz foi esse. Inspirado naquele quadro lá atrás. Né? Então eu estou falando de imagens aqui, vejam bem. Vejam recursos de imagens poderosíssimos que nada tem a ver com o texto, mas que são muito importantes que os alunos conheçam. Né? Muito bem, vamos ler agora. Vou ler um poema aqui metafórico, adoidado, do Murilo Mendes. Né? Vejam o uso da linguagem nesse caso. A mulher do fim do mundo dá de comer às roseiras, dá de beber às estátuas, dá de sonhar aos poetas. A mulher do fim do mundo chama a luz com um assobio, faz a virgem virar pedra, cura a tempestade, desvia o curso dos sonhos, escreve cartas ao rio, me puxa do sono eterno para seus braços que cantam. Metáfora, chama-se metáfora isso aqui. Quer dizer, nós não sabemos, essas analogias que ele faz são analogias que o texto permite ser feito, em determinados textos, né? Mas que simplesmente você lê isso, é um poema. Cada um vai interpretar de um jeito. Eu não sei se vocês lembram do conto do Cortázar, A Casa Tomada. A Casa Tomada é uma irmã e um irmão que moram numa casa, de repente eles entram. Você não sabe quem são eles. Eles entram, a família fica meio preocupada, vai para o andar de cima, eles tomam a parte de baixo, eles começam a subir a escada. Aí eles tomam um quarto, tomam outro quarto, isso aqui, aí a família, os irmãos fogem para a rua, termina o conto. O que é isso? É uma metáfora. Exatamente, é o uso da metáfora, ou seja, é um símbolo arbitrário criado pelo autor. Cada um vai interpretar de um jeito. A metonímia é um método, é um símbolo, é uma figura criada, mas por associação. Vou ler um poema metonímico aqui para vocês, que eu acho que está aí, que é o Canção.
Cecília Meirelles, por favor. Isso. Olha, vejam só a diferença. Enquanto aquele que nós vimos antes, você fica perdido ali. Você fala, poxa, é uma coisa arbitrária. Olha aqui, ó. Pus meu sonho no navio e o navio em cima do mar. Depois abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entreabertas e a cor que escorre dos meus dedos colore as areias desertas. O vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio, debaixo da água vai morrendo meu sonho dentro do navio. Chorarei quanto for preciso para fazer com que o mar cresça e o meu navio chegue ao fundo e o meu sonho desapareça. Depois, tudo estará perfeito. Praia lisa, águas ordenadas, meus olhos secos como pedras e as minhas 2 mãos quebradas. Linguagem simbólica, mas nós sabemos o que é isso, né? É um sonho, quer dizer, esse sonho dentro de um barco, nós podemos fazer isso. É uma metonímia. Ele está usando a embarcação e está usando o sonho para fazer uma associação inusitada. É uma figura de linguagem, mas é uma figura que tem uma ligação. É como você falar assim, soltar as velas no mar. Nós sabemos, as velas do barco. Tá? Então é metonímia, é diferente da metáfora. Acho importante, estou frisando isso, parece uma coisa técnica, mas, gente, é fundamental. A gente saber se um texto é metonímico, se um texto é metafórico, ou se um texto é simbólico, que aí ele está usando símbolos que nós todos conhecemos. Tá? Então, são religiosos ou mesmo ideias. Por exemplo, eu lembro tem uma imagem do Kafka que perguntaram para o Kafka uma vez, né? Era um homem esfarrapado carregando um gordo de cartola. Dizem que a resposta do Kafka foi isso é óbvio, é o povo carregando, sendo explorado pelos ricos, mas não se iluda, os dois são vítimas do sistema, disse o Kafka. O Kafka era... Bom, é mais ou menos isso que eu queria dizer. Eu só vou terminar, eu preciso terminar. Eu queria dizer para vocês o seguinte: eu, Ricardo, aqui, gostaria de compartilhar com vocês essa angústia, né? Eu acho que nós vivemos no século XVIII, no século XIX, no século XX e no século XXI, tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, nós temos as demandas da modernidade, temos grupos sociais que estão lutando pelo respeito, para serem respeitados, lutas de todo tipo. Eu botei aqui uma lista, andamos mergulhando nas demandas contemporâneas, glorificação das subjetividades e das singularidades, o relativismo cultural, super importante para a gente discutir, e não ficar preso numa chave só cultural, né? O desconstrutivismo, assim como no feminismo, na mudança do papel social das mulheres, na luta contra o preconceito e o racismo, da defesa do meio ambiente, culturas indígenas, demandas do LBGT e transgêneros, etc. E tal, Carta da Revolução Industrial, ou seja, uma série de questões que são fundamentais na construção que nós estamos fazendo para uma civilização melhor, sem dúvida. Só que ao mesmo tempo que nós temos essas demandas que são contemporâneas, veja só, 70% da população brasileira é semi-analfabeta ou analfabeta. Gente morando em favelas com esgoto a céu aberto. Crianças e jovens fora da escola. Gente com menos de 10 anos que já trabalha. Gente de 30 anos que já é avô. Conheci gente assim, e não uma só pessoa. Cercado pelo racismo, pelo desprezo por negros, indígenas e pobres. Gente condenada ao trabalho braçal. Ao mesmo tempo, foro especial, por exemplo. O cara é preso, mas como ele tem nível superior, ele tem uma cadeia especial. Pô, é o fim do mundo. É o fim do mundo esse país, entendeu? Nesses termos, né? Quer dizer, eu vou contar para vocês uma coisa que eu já contei num artigo, né? Uma vez eu participei de um evento na Bahia, em Ilhéus. Eu desci do avião, estava chegando, eu nunca tinha ido a Ilhéus. Aí apareceu um menino meio gordinho, assim, ele chegou para mim: posso ir com o senhor? Um menino de uns 10 anos. Eu falei para ele: não, eu estou chegando agora aqui. Não, então eu posso ir com o senhor? Eu falei: não, mas eu entendi que ele queria uma carona, né? Eu falei: não, mas não sei, mas não, eu quero ir para sua casa. Ele falou para mim. Eu falei: mas eu moro em São Paulo. Ele falou: não, eu posso trabalhar. Aí é que caiu a minha ficha. Eu falei para ele: mas vem cá, mas e a sua família? Meu pai que me mandou vir aqui para o aeroporto ver se eu arrumo alguém que cuide de mim.
Não dá, entendeu? Eu quase voltei para São Paulo, chega, não quero mais, sabe? Perdi o chão diante desse menino. Tá? Então eu quero que vocês saibam disso, independente do cara ser escritor para crianças, para adultos, ser poeta, ser romancista, ser o diabo. É o seguinte, é muito difícil você ser um escritor, e eu acho que é muito difícil ser um professor também, é muito difícil conviver com essa discrepância cultural imensa que nós temos aqui no Brasil. E eu acho que a educação é o único, só tem um caminho, é a educação, para mudar essa situação. Fazer que as crianças vão para a escola, boas escolas, que deem oportunidades para essas pessoas construírem as suas próprias vidas. Né? Uma igualdade, quando se fala em igualdade, é uma coisa meia, né? Igualdade parece que o cara fala, então pode morrer uns 3, que é tudo igual mesmo. Não é nada disso. É igualdade de oportunidade. Nós somos muito diferentes uns dos outros. Nós somos completamente diferentes uns dos outros, mas nós precisamos de oportunidades iguais. As mesmas oportunidades para todos nós. Cada um vai construir o seu caminho em função disso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que eu anotei aqui. A live está assim, maravilhosa, mas eu tenho algumas coisas para mostrar para você. Ah, tá bom. Bom, acho que era isso que eu tinha para falar, tá? Acho que nós temos que ter essa angústia, sinceramente falando. Acho que não é possível conviver pacificamente com essa situação que nós vivemos no Brasil. E isso quero que vocês saibam claramente que para os escritores é sempre um problema. É um problema grave. Por exemplo, se eu vou fazer uma experiência com textos, fazer uma coisa muito sofisticada, que leitor vai ler? Quem vai minimamente eu vou ter um diálogo? Só uma elite minúscula. Então é complicado. Como fazer, por outro lado, abandonar as experiências com a linguagem? Não. Aqui mesmo eu mostrei para vocês experiências com a linguagem. Então, sobre esse conflito de ser brasileiro nesse momento da nossa história, né, é que eu quis também terminar a minha fala. Tá? Muito obrigado. Antes da próxima etapa, eu acho que a gente pode ler essa mensagem do Alexandre. A formação está tão incrível que nem dá margem para questionamentos. Sim. Eu e Márcia ficamos aqui entusiasmadas com as suas palavras, tá? São palavras de deleite. Sim, muito obrigada. Que bom, muito obrigado. São palavras de deleite, estar acompanhando aqui, é incrível, o pessoal está assim, acompanhando, falando, questionando junto com você no grupo, sei. No chat, e falando da questão da proximidade, da questão da escola. Lembra que eu comentei com você, as escolas prepararam, as diretorias de ensino prepararam um carinho para com você. Sim, você e comentou. Eu quero mostrar aqui, agradecer as diretorias de Santa Anastácia, a diretoria de Tupã, que prepararam um carinho aqui para você. Pode voltar para a gente no slide onde tem os vídeos, nos últimos slides. Aqui é a diretoria de Santa Anastácia. Santa Anastácia, é assim. Pode rodar para a gente? Homenagem da Escola Alice Maciel Sanches ao autor Ricardo Azevedo. Bendito seja este exímio escritor, Ricardo José Duff de Azevedo, que temos muito orgulho em poder exaltar. O seu legado imensurável, tanto para a literatura quanto para a educação, com extrema admiração. O mago da literatura, o servo das palavras, com uma linguagem culta, autêntica e metafórica, vos encanta com seu poder de entonação, com seus personagens enigmáticos que mexem com a nossa imaginação. Descreve a cultura popular como um riquíssimo aprendizado humano, dádiva de quem sabe trabalhar com as mãos e o coração, despertando assim a real compreensão humana por meio das palavras mágicas, atribuindo o real sentido das formas secretas, transformando por meio da sua escrita sonhos e ideologias próprias em realidade, tocando intimamente o coração das pessoas com a sua existência plena e consagrada. E é isso que faz de Ricardo Azevedo um ser intenso e verdadeiro, encantar e fortalecer nossa literatura brasileira. Muito bom, muito bacana, muito gratificante, agradeço muito.
Tem mais um ainda. Tem mais um da diretoria de Tupã. São mais 2 vídeos que eu vou passar, que são homenagens para você. Agradeço a diretoria, a nossa analista sociocultural, Francis Naira, que foi atrás, correu, organizou para prestar essa homenagem para você. Pode soltar para mim, um depois do outro. Olá, eu sou Graciele Rocha Garcia, hoje eu sou coordenadora de equipe curricular aqui na Diretoria de Ensino e vim falar um pouquinho da importância do autor Ricardo Azevedo para todo o trabalho na educação, especialmente nos anos iniciais. Então, através da literatura do Ricardo Azevedo, os nossos estudantes desenvolvem um gosto especial e maravilhoso pela literatura, o humor, a genialidade, enfim, tudo isso contribui muito para os nossos estudantes se tornarem cada vez mais leitores. Eu sou a Aline, sou professora especialista em currículo aqui da Diretoria de Ensino de Tupã e em 2013 eu estava trabalhando com uma turma de alfabetização, o primeiro ano. E os livros do autor Ricardo Azevedo eram muito usados nas nossas aulas, os estudantes amavam as nossas leituras em voz alta pelo professor dos contos dele. Inclusive, esse aqui é um dos livros que eu utilizava do meu acervo pessoal, que o autor acabou autografando. Nós ficamos sabendo que ele viria para a Semana de Educação aqui da nossa cidade, da Faculdade de Pedagogia daqui da nossa cidade. E aí o trabalho ficou ainda mais significativo para os estudantes, porque eles teriam a oportunidade de conhecer o autor. E aí, trabalhando com os livros, eu fui fazer a leitura do livro Um Homem no Sótão, que é o primeiro livro que o autor escreveu. E eu contei a curiosidade que o autor começou a escrever na máquina de escrever. E aí, os estudantes que já estavam todos envolvidos, eles ficaram encantados da escrita ser realizada na máquina de escrever. E uma estudante minha, recém-alfabética naquele momento, estava pegando gosto pela leitura. E aí o que me chamou muita atenção foi que a carta que ela escreveu para o Papai Noel naquele ano foi exatamente pedindo uma máquina de escrever, porque ela queria começar a escrever como o autor Ricardo Azevedo. Então, tanto que a leitura traz essas vivências para os estudantes e o quanto que eles se espelham nisso. E o autor foi muito significativo na vida da estudante. Então é isso. Obrigada, Ricardo Azevedo. Obrigada. Semestre, nós iniciamos o Sarau Folclórico e não podíamos deixar de ler os contos de Ricardo Azevedo. Eles estão encantados, assim como também me encantou a história de Coco Verde e Melancia. Eu quero um amor igual a Coco Verde e Melancia. E se nós queremos dizer também que nós somos honrados de sermos os seus leitores. Poxa, muito bom, muito obrigado. É gratificante, né, poder ver esses depoimentos aqui. Estou muito contente, muito obrigado mesmo. E parece que o trabalho ganha mais sentido, né, quando você vê o outro lado ali, naquelas pessoas usando o seu livro. Foi assim um breve retorno que a gente procurou, pesquisou na rede. Tem muito mais. O pessoal aqui está falando, não acaba não. Está empolgado aqui, não acaba não. Interessante que em uma entrevista que eu assisti, você falou sobre a literatura, que a literatura é uma atividade de humanização. Sim. Né? Tá aí. É verdade, isso é isso mesmo. E até porque eu também, aquilo que eu frisei na minha fala, né, esses assuntos que são humanos, na verdade. Nós não podemos ensinar, todos nós, independente das idades, nós compartilhamos o tempo todo. Né? Bom, estamos chegando ao final. Queria agradecer a todos, agradecer a Kátia. Obrigada. Agradecer você, Ricardo. Agradecer a todos vocês que estão assistindo. A gente, sim, participamos da formação junto com vocês. Assim, essa tarde foi de muito encantamento. Peço que vocês repliquem nas escolas, passem, assistam quantas vezes quiserem, que está aqui, vai ficar disponível no repositório do Centro de Mídias. Contate os PECs, os supervisores de ensino podem direcionar o caminho para vocês. A gente agradece muito essa tarde, a companhia de todos vocês, o nosso forte abraço e até o nosso próximo encontro. Bom, eu agradeço também, queria que vocês soubessem que eu estou muito contente, uma oportunidade muito boa para poder falar um pouco, né, desses assuntos e estou muito contente por esse convite e, enfim, agradeço a Márcia, a Kátia. Né? Nossa casa está aberta, Ricardo. Aqui é a sala de leitura. Muito obrigado. É o nosso espaço. Boa sorte a todos e boas leituras.